Bom dia, pessoal do terceiro da manhã, boa tarde, pessoal do terceiro da tarde e boa noite a galera da EJA. Bom, semana passada eu trouxe um vídeo para vocês, né, uma videoaula do YouTube sobre a temática que nós vamos trabalhar em Sociologia, que é Gênero, Sexualidade e Identidade, perdão. Nesse sentido, nós vamos trabalhar nessa primeira aula gravada aqui com vocês essa temática. Então, cabe-nos uma pergunta logo de início, né? Por que trabalhar esse tema? Por que trabalhar gênero? Gênero é um tema polêmico, é um tema que o governo federal não quer que seja discutido nas escolas, é um tema que atrai olhares de ódio, enfim, de censura, mas é um tema que é necessário trabalhar porque nossa vida ela é permeada por relações sociais e as relações sociais também, nelas estão contidas relações que nós chamamos de gênero. Então, deixando bem claro que nessa temática nós não vamos trabalhar exclusivamente ou somente, né, o que são questões de gênero, não é só transexualidade, né, não é só a homoafetividade, mas também o machismo, o feminismo, a diferença, não sei se vocês conseguem reconhecer isso na realidade de vocês no nosso dia a dia, mas a diferença no sentido de tratamento de homens e mulheres com relação ao trabalho, com relação à remuneração, com relação à escolaridade, enfim, são várias temáticas, né? A violência contra as mulheres, contra a galera, o pessoal que é homoafetivo, contra os transexuais, contra os travestis, enfim, tudo isso são temas que podem e devem ser trabalhados durante ou dentro dessa temática de gênero, sexualidade e identidades, certo? Então nós vamos começar com uma questão. Bom, então a questão é, o que nos define como homens e mulheres? Nós vamos trabalhar com duas definições, né, ou duas visões sobre essa questão, que é a de Freud, Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, e da filósofa feminista Simone de Beauvoir, ok? Então, o Freud, né, ele foi uma das pessoas que discutiu essa questão de gênero, e ele vai tratando, né, lembrando sempre da questão o que nos define como homens e mulheres, o Freud ele traz a seguinte resposta, né, que ele afirma que a relação da criança, ou nossa relação ainda quando criança, com nossos pais, com nossa mãe, assim como o reconhecimento do nosso órgão genital, é o que vai definir em nós os comportamentos de gênero, certo? Então, a minha relação com meu pai, a minha relação com minha mãe e a minha identidade, a minha identificação do meu órgão biológico, do meu órgão genital, do meu sexo biológico, é que traz a minha identificação ou a identificação do meu gênero. Então, segundo Freud, eu me entendo, por exemplo, como homem, porque eu tenho o órgão genital masculino, eu me reconheço como homem, né, heterossexual, porque diante do que eu vi na relação dos meus pais, na minha relação com meu pai, na minha relação com minha mãe, enfim, essas relações foram fazendo com que eu me reconhecesse como homem. A mesma coisa com relação às mulheres, certo? Então, essa é a resposta para Freud, ou de Freud. Já a filósofa francesa, que também era feminista, a Simone de Beauvoir, ela traz uma resposta um pouco diferente, que eu acredito que é a resposta da Simone de Beauvoir, a resposta que a sociologia ou que as ciências humanas vão trabalhar mais ligados à resposta dela, certo? Essas questões. A Simone de Beauvoir traz a questão da ambientação cultural e a educação como fundamentos, né, para os comportamentos padrões de meninos e meninas ou os comportamentos de gênero, certo? Então, para Simone de Beauvoir, é a cultura a qual nós estamos inseridos e a educação que nós recebemos na nossa família e nas escolas que vai fazer, que são os grandes responsáveis pela nossa identificação, pelos nossos comportamentos masculino e feminino, certo? Ou de meninos e meninas, ok? Então, partindo dessa ideia da Simone de Beauvoir, né, é que a gente traz a seguinte distinção, a diferenciação entre o conceito de sexo e o conceito ou a ideia de gênero, certo? O que seria sexo? Sexo diz respeito ao traço biológico do indivíduo, ou seja, meu corpo físico biológico. Então, Vinícius, qual é o seu sexo? Masculino. Eu nasci com a genitália masculina.
Você fala com uma mulher, qual é o seu sexo? Ela vai dizer feminino, porque ela nasceu com um órgão genital feminino, certo? Essa é a definição de sexo a partir dessa visão da Simone de Beauvoir. E o que seria, então, a questão do gênero? O gênero, segundo a mesma, tem a ver com as construções e expectativas sociais sobre o comportamento masculino e feminino. Como assim? É a construção da sociedade, o que a sociedade espera que homens e mulheres façam, os chamados papéis de gênero. O que é papel de homem e o que é papel de mulher. E segundo ela, isso é uma construção da sociedade que traz expectativas sobre esses papéis, certo? Espero que esteja sendo claro para vocês. Então, a identidade de gênero, que é um tema muito discutido e trabalhado, vocês já devem ter visto ou ouvido esse termo, é formada por elementos culturais. A sociedade, a experiência familiar, certo? Ou seja, por todo o processo de socialização do indivíduo. Então, eu me identifico como homem. Por quê? Pela construção da sociedade, certo? Pela minha relação familiar, pela educação familiar que eu recebi, enfim, pelo processo de socialização pelo qual eu passei, eu tendo o órgão genital masculino, me identifico como homem. Então, segundo essa ideia, né, eu vou dar aqui um outro exemplo, a questão do cabelo. Né? Menino tem que ter o cabelo o quê? Curto. A menina tem que ter o cabelo o quê? Grande. Então, isso são construções sociais. Né? Não há uma regra, não há algo que diga que a mulher tem que ser assim e tal. Ah, mas a religião fala. Mas a religião, olhando para a sociologia, também é uma construção social, certo? As meninas terem um comportamento passivo, os meninos serem mais agressivos, isso são comportamentos de construção social e familiar, ok? As meninas brincarem com bonecas e os meninos brincarem com carrinhos, brinquedo de homem e de mulher, isso são construções sociais, certo? Então, segundo a Simone de Beauvoir, os papéis, né? O que o homem pode fazer, o que o homem deve fazer, o que o homem faz, da mesma forma que o que a mulher pode, deve e faz, são construções da sociedade, são construções culturais, certo? De cada sociedade. Então, por exemplo, ainda que identificando-se com o comportamento feminino, com o gênero feminino, o comportamento das mulheres brasileiras é diferente do comportamento de mulheres de outras culturas. Então, eu vou fazer aqui um paralelo, por exemplo, a questão dos muçulmanos. Né? As mulheres brasileiras, no seu padrão de vestimenta, são mulheres que se vestem mais à vontade. Às vezes uma roupa curta, uma roupa composta, logicamente dependendo da ocasião, mas a moral brasileira permite isso. Enquanto que a moral dos países islâmicos não permite que a mulher, muitas vezes, mostre sequer o rosto para estranhos. Então, por isso elas usam aquela burca. Okay? Então, mesmo que as pessoas se identifiquem, né, como mulheres, dependendo da cultura, esses papéis ou a forma como isso é posto vai mudar, certo? Então, por exemplo, no Brasil nós temos o costume de um homem se cumprimentar com um aperto de mão, né? Mas existem algumas culturas em que o homem cumprimenta o outro com um beijo no rosto. Então, essa é uma questão cultural, esse papel, esse jeito de ser masculino e ou feminino, ok? E aí, nós vamos trabalhar rapidamente uma frase da Simone de Beauvoir, que foi uma frase que gerou muita polêmica há uns anos atrás, quando ela esteve presente na prova do Enem, e as pessoas não compreenderam o sentido da frase dela, certo? Que é a frase, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, as pessoas que não compreenderam essa frase, entenderam o quê? Ela está dizendo que ninguém nasce mulher, mas que todo mundo, qualquer pessoa pode ser uma mulher. Não, ela não está dizendo necessariamente isso. O que a Simone de Beauvoir quis dizer? Que dentro do entendimento dela, nos papéis de gênero, ninguém nasce uma mulher. Ninguém define o comportamento feminino já biologicamente, mas esse comportamento ele é definido ou imposto a partir da sociedade. Então, se nós pegarmos um bebê, aquele bebê não vai saber que ele é um menino ou uma menina, mas nós, os pais ou responsáveis, né, vamos colocando isso, vamos ensinando isso para eles conforme eles vão vivendo, crescendo, nesse processo que nós chamamos de socialização. Então, menina veste azul, menina veste rosa. Por que essa ideia? Porque essa ideia é uma construção da sociedade, certo?
Isso é verdade? E tem que ser assim? Não. Isso vai muito da questão dos pais, de como eles pensam, como eles acreditam e tal. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que vai fazer 5 anos e Elisa, ela é muito feminina, mas é algo que também parte dela. Mas, segundo a explicação da Simone de Beauvoir, isso tem a ver com a nossa relação aqui em casa, com a construção da sociedade, com que ela já vai entendendo o que é ser uma menina, o que é ser uma mulher, certo? Então, eu espero que tenha sido claro nesse sentido sobre essa temática. Já outro tema que nós vamos trabalhar aqui rapidamente, apesar de ser um tema bem complexo, né, é a questão do patriarcado. Inclusive, na atividade que eu passei para vocês, tinha, salvo engano, uma questão sobre isso. Né? O que é patriarcado? Né? Patriarcado é a ideia, né, a expressão, ou a ideia de patriarcado, ela é expressa a partir do momento em que se compreende que o homem é superior à mulher. Então, o Brasil, ele é um país patriarcal, certo? Por quê? Porque a ideia de que o homem está acima da mulher. Quantas mulheres ocupam cargos de chefia no Brasil? Quantas mulheres recebem um salário maior do que os homens? Apesar de ter uma formação melhor, uma formação mais ampla, ou de ter mais capacidade. Então, o Brasil é um país patriarcal, um país que valoriza ou supervaloriza os homens, que coloca os homens acima das mulheres. Né? Tem-se essa ideia. Então, um outro exemplo, né, dessa questão está dentro das relações amorosas, né, existentes na nossa sociedade. Então, existe a ideia comum, senso comum, de que, por exemplo, aqui no Nordeste, o homem pode trair a mulher, não tem problema, afinal ele é o macho, né, é o homem, mas a mulher não pode fazer isso. Então, isso mostra sinais de patriarcado. A violência que é feita, né, contra as mulheres é mais um sinal do patriarcado. Enfim, a ideia do patriarcado, eu quero que vocês tenham esse conceito em mente, é a ideia de que o homem é superior às mulheres, de que ele deve dominar, digamos assim, de certa forma, de que as mulheres devem ser submissas ou obedecer, enfim, nesse sentido, certo? E a violência, infelizmente, a violência de gênero, ela está muito dentro dessa questão. Então, já se perguntaram por que muitos homens, quando têm a sua relação terminada com a namorada ou a esposa, eles procuram matá-las? Isso é culpa do que nós chamamos de sociedade patriarcal, certo? Aqui no Nordeste, para vocês terem noção, ou aqui no Brasil, né? Mas aqui no Nordeste também era muito comum os crimes de honra. Se uma mulher fosse pega traindo o marido, o cara tinha o direito de matar ela, para lavar sua honra, certo? Isso é mais um exemplo, perdão, da ideia de patriarcado, certo? E aí eu já citei, né, a questão das mulheres terem mais formação, estudarem mais, mas mesmo assim uma minoria de mulheres em cargo de chefia, uma minoria com salários maiores do que homens, e isso, se nós formos pensar altaneira, também não deixa de ser verdade, né? Então, na proporção, quantas vereadoras e vereadores nós temos? A maioria das vereadoras, a maioria, aliás, da Câmara dos Vereadores hoje em Altaneira são compostas por homens ou mulheres? São homens. Altaneira nunca teve uma mulher no cargo máximo do executivo, né? Então, secretária acontece, né, geralmente de terem secretárias aqui que ocupem, né, que são mulheres que ocupam esse cargo, especialmente a Secretaria de Assistência Social, né? Hoje nós temos algumas secretárias aqui em Altaneira, mulheres, na saúde, na assistência social, na educação, e isso tem sua importância, né, que mulheres ocupem cargos de fato de chefia. Mas os cargos mais altos, no sentido da vida pública em Altaneira, no caso da Câmara dos Vereadores, apesar de já termos tido uma mulher como presidente da Câmara, ou mais de uma, mas nós nunca tivemos uma mulher como prefeita aqui em Altaneira, e se nós olharmos para a Câmara Municipal, nós temos uma minoria de mulheres no parlamento, certo? E a tendência, mesmo com as eleições, com relação ao parlamento, é que essa composição venha a se repetir, que tenha-se lá dentro uma minoria de mulheres, infelizmente. Tá certo, pessoal? Então, eu peço que vocês reflitam, pensem sobre isso, enfim, sobre como essas relações existem na nossa sociedade, de que maneira nós podemos vê-las aqui em Altaneira. E aí, qualquer coisa, vocês podem comentar o vídeo, vocês podem mandar no meu PV, e a gente vai discutindo esse assunto, tá bom? Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão
essas questões de gênero, trabalhando a ideia do mercado de trabalho e outras relações existentes, tá certo? Então, provavelmente, nós teremos mais umas 2 aulas gravadas sobre esse assunto, e aí a gente vai encerrando, ou pelo menos em partes, esse conteúdo, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.